Olá, turminha! Vamos para mais uma correção de português. Sim, vamos falar sobre as atividades que envolveram os assuntos história em quadrinhos, crônica, substantivo, artigo e locução adjetiva. E olha as prosinhas chegando aí. Vamos corrigir as páginas 53, 55, 56, 58, 59, 60 e 61. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. E atenção! Pegue aí o seu material. Pegue o seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha, computador ou celular, ou assista a videoaula na TV e o seu livro. Sim, o livro de português. Já peguei o meu. Lápis na mão, vamos lá? Aqui na página 53, né? Nós vimos que Humberto tentou se comunicar, né? Para dizer algo. Então, o que é que ele quer comunicar? Ele quer comunicar que está apaixonado. E quais foram as linguagens que ele utilizou, né? Nessa história em quadrinhos aí que a gente leu na aula passada? Ele utilizou sons, movimento, gestos e desenho. Mas em qual momento foi que ela entendeu que ele estava apaixonado por ela? Quando ele desenhou o coração. Isso mesmo. Por isso que é importante a gente saber se comunicar. Aqui na página 55, nós falamos sobre os substantivos e os gêneros dos substantivos, né? Falamos que os gêneros podem ser masculino ou feminino e que os substantivos são palavras que dão nome a algo, né? Coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, tudo que já existe. Então vamos lá. Menino, menina, garoto, garota. Como é que eu sei que menino é um substantivo do gênero masculino? Como é que eu sei que porco está se referindo a um animal do gênero masculino? Por conta da terminação das palavras, né, gente? Porque eles terminam em O, né? Aqui a gente pode observar que né? Professor. Então, eu não vou dizer a professor, eu vou dizer o professor, né? E eu sei que está se referindo a alguém do gênero masculino. Agora, observe essas palavras aqui e nós vamos sublinhar os substantivos masculinos e vamos circular os femininos. Vamos ver se você acertou? Então, sol, cachorro, moço, espaço, furacão são masculinos. Mulher, terra, conversa, mesa, chuva, ideia, porta, saudade, femininos, e amor também é masculino. Capricharam, né? Aqui na página 56, pergunta-se: todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo? Sim ou não? Não, né, gente? O que vocês consideram para determinar se os substantivos são masculinos ou femininos? E aí? E o que foi que vocês observaram? Que os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo, né? Pode ser o pote de café, né? Pote de café, então pote, gênero masculino, mas é um objeto, não tem sexo, né? Não existe macho e fêmea. Observando aqui, ó, as palavrinhas fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. O que é que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou feminino, né? E para descobrir o gênero dos substantivos, dependendo do caso, pode ser necessário observar se o substantivo se refere a um ser que seja provido de sexo, a primeira coisa, né? Um ser humano ou um animal, né? Observar a terminação das palavras, termina em O, A,
Isso influencia também, né? Ou também procurar textos em que a palavra apareça, colocar os artigos, né? O, ou então a, uma antes dos substantivos que já são conhecidos, por exemplo, a porta, o celular, a margarina, a geladeira, o carro. Então, e também você pode buscar no dicionário, certo? E observe aqui, ó, antena, ventania, saudade são substantivos do gênero feminino e eles não têm referência com sexo. Alfinete, furacão e trabalho são substantivos do gênero masculino. Na página 58, nós falamos sobre os artigos definidos, né? O, a, os e as, e falamos sobre os artigos indefinidos, uns, uma e umas. E aqui nós devemos completar, né? Com a concordância. Então, a gente não pode botar a morcego. Então, aqui, com certeza você colocou o morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas. Letra B. As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas antes que estas se transformem em borboletas. Letra C. Os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o líquido de que precisam dos alimentos que comem. E letra D. As tartarugas, na época de desova, procuram terras mais quentes e fofas para botar os ovos. Falamos também sobre o adjetivo e locução adjetiva. Aprendemos que o adjetivo é uma característica para o substantivo e geralmente ele usa apenas uma palavra. Já a locução adjetiva sempre vai utilizar duas palavras. Vamos ver aqui. Nós tínhamos aqui, ó, essa expressão, uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda, de metal. Então, vamos encaixar isso aqui na nossa atividade. Qual é o artigo? Uma, né? O substantivo? Coisa. E quais são as características? Simples, conhecidíssima, pontuda e de metal. Então, todas as palavras que acompanham, né? O substantivo coisa, essas características aqui, nós temos os adjetivos, né? E uma locução adjetiva. Então, aqui a gente tem um gigantesco alfinete de segurança. Essa é a expressão que nós vamos analisar. Então, vamos aqui. Qual é o artigo? Alfinete. Qual é a característica? Que tem só uma palavra naquela expressão, gigantesco. E com mais de uma palavra, de segurança. Isso mesmo. Então, aqui nós temos o artigo, o substantivo, né? Que é o nome do objeto. Aqui nós temos o adjetivo, que é a característica com uma palavra. E aqui nós temos a locução adjetiva, que é a característica com mais de uma palavra. Aqui nós deveríamos associar, né? Livros juvenis são livros para jovens. Carne suína é carne de porco. Estrada férrea é a estrada de ferro. Amor maternal, amor de mãe. Carinho fraterno, carinho de irmão. E nós aprendemos que as palavras que acompanham o substantivo podem ser, né, o artigo que vem antes do substantivo e logo após nós temos o adjetivo, né, depois do substantivo, o adjetivo ou a locução adjetiva, que vão dar as características. Então, o artigo pode ser, né, podem ser determinados, o, a, os, as e indeterminados, uma, uns e umas. E um exemplo, né, de adjetivo gigantesco e de locução adjetiva de segurança, né, de ferro, de metal,
quando eu quero dizer, né, o portão de ferro. O portão da minha casa é de ferro. O bolo que minha mãe fez um bolo de chocolate, minha mãe fez um bolo de cenoura. Então, de cenoura, de chocolate são locuções adjetivas. Que bolo gostoso, gostoso, um adjetivo que está sendo dado para o bolo. É isso aí, gente. Obrigada por participar dessa correção. Adorei sua participação. E até a próxima aula. Tchau, tchau!